Semana de decisão na Copa Libertadores, na semana que esse programa está indo ao ar, e por isso é o tema do VS Ranking de hoje. Nós vamos elencar aqui as 10 finais mais emocionantes da Libertadores envolvendo times brasileiros. Antes da gente começar com o nosso top 10, tem, claro, o número VSR, aquela estatística inútil, estapafúrdia, tola, mas que vocês amam. O número VSR de hoje é 4,38. No fim do programa eu venho e explico o que é. Na 10ª posição vem o Santos de Pelé, o Santos campeão da Libertadores em 1963, naquela final espetacular contra o Boca. O Santos naquele torneio eliminou o Botafogo no grande duelo dos clubes brasileiros da década de 60 naquela semifinal e foi para a final para enfrentar o Boca Juniors. O Santos todo poderoso, do Pelé, do Coutinho, e o Boca um time fortíssimo, com destaque para o San Filipe. No jogo de ida no Pacaembu, o Santos venceu por 3-2, um jogo duro, embora o Santos tenha aberto vantagem no começo, mas o San Filipe colocou o Boca na partida. Era um resultado que deixava o Boca vivo para o jogo de volta, que seria na temida Bombonera. E para piorar tudo, o Boca ainda saiu na frente numa falha do goleiro Gilmar, que se chocou com o Mauro e a bola sobrou para o San Filipe fazer 1-0. Só que no segundo tempo apareceu a dupla Pelé e Coutinho para dar o título ao Santos. No primeiro gol, o Pelé deu assistência para o Coutinho entrando pelo lado direito, bater e empatar o jogo. E no segundo gol, o Pelé deu corte em 2 no meio da área e bateu para fazer Santos 2, Boca 1. Essa foi a primeira vitória de um time brasileiro em um jogo oficial dentro da Bombonera e que valeu o bicampeonato da Libertadores para o Peixe. Na 9ª posição vem a final de 1994, uma final que mais machuca, que mais marcou, que mais dói para uma geração inteira de São Paulinos. O São Paulo era atual bicampeão da Libertadores e chegava para disputar a sua 3ª final. O adversário, um time da Argentina, o Vélez Sarsfield, que chegava com um rótulo de desconhecido, comandado pelo grande Carlos Bianchi, assombrou todo mundo na Libertadores. No primeiro jogo, o time do São Paulo ficou assustado. Os primeiros 30, 35 minutos, uma superioridade incrível do Vélez, sufocando o time do São Paulo, 1-0 para o Vélez. No segundo tempo, jogo morno. Aquela sensação do Vélez satisfeito com 1-0 e o São Paulo confiando na força do Morumbi no segundo jogo. No jogo de volta no Morumbi, 100 mil São Paulinos empurrando o time, só que o Vélez era muito aguerrido, empurrado pelo seu goleiro Chilavert, famoso por cobrar falta e principalmente pênaltis. Time do São Paulo sufocando, tendo a posse de bola, mas sem conseguir achar espaço. E quase que a proposta do Vélez ruiu quando no primeiro tempo, pênalti para o São Paulo, o Miller bateu e fez 1-0. Esse 1-0 levava o jogo para os pênaltis. Quando o jogo foi para os pênaltis, o Chilavert apareceu dando entrevista para quem quisesse ouvir, dizendo que ele daria o título para o Vélez. E acabou acontecendo. Logo no primeiro pênalti, ele defendeu o chute do Palhinha. A segunda penalidade do Vélez, Chilavert, foi lá e cobrou e fez. E no final, o Vélez acabou sendo campeão dentro do Morumbi. Um drama para o torcedor do São Paulo, um trauma, mas foi uma grande final de Libertadores, a de 94. Agora vamos para a final de 1983, uma final envolvendo o Grêmio e o Peñarol. No jogo de ida, em Montevidéu, no Estádio Centenário, 1-1. Tita abriu o placar para o Grêmio e o Morena, no segundo tempo, empatou para o Peñarol. Foi a decisão para o Estádio Olímpico, com o Grêmio precisando de uma vitória simples para se sagrar campeão da Libertadores. E abriu o placar logo no começo do jogo, aos 10 minutos, o centroavante Caio fez 1-0, mas o jogo também era muito pegado, era muito brigado. No segundo tempo, o time do Peñarol se lançou à frente, o Grêmio sendo muito perigoso nos contra-ataques, mas o jogo parecia controlado. O time do Grêmio muito experiente, até que no meio do segundo tempo, o Tarcísio fez uma falta aparentemente boba na linha lateral, cruzamento do lado direito, o Morena de novo aparece no meio da zaga e faz o gol de empate. E o Grêmio voltou a martelar várias oportunidades, até que faltando 13 minutos para acabar o jogo, a bola sai em linha lateral. O Renato cobra, recebe a bola de volta e 2 jogadores do Peñarol fecham em cima dele. Ele deu um balão para a área, um cruzamento alto, a bola subiu. Quando caiu, encontrou o César de peixinho para fazer o 2-1 e o Grêmio comemorou seu primeiro título de Libertadores, batendo o gigante Peñarol na decisão.
Na sétima posição, um duelo de brasileiros na Copa Libertadores de 2006. Aquela grande final envolvendo São Paulo e Internacional. O roteiro da final foi o seguinte: primeiro jogo no Morumbi, um jogo muito equilibrado, muito disputado, e no segundo tempo o Rafael Sobis faz a diferença e o Inter abre 2-0 dentro do Morumbi. Aos 30 do segundo tempo, Ed Carlos diminuiu para o São Paulo, mas não teve jeito. O Inter retornou a Porto Alegre ganhando por 2-1. Qualquer empate dava o primeiro título da Libertadores para o Internacional. Segundo jogo, o cenário era o mesmo, muita briga, muita luta por ocupação de espaço, e aí num lance de bola parada, logo quem? O Rogério Ceni acabou falhando. Uma bola levantada na área, ele não conseguiu cortar e a bola acabou ficando viva para Fernandão fazer 1-0. No segundo tempo, o São Paulo foi para cima com tudo e conseguiu empatar o jogo com o Fabão, logo a 5 do segundo tempo, numa blitz do Internacional. O Fernandão teve chance, o Rogério defendeu e depois a bola voltou pro Fernandão, que deu assistência pro Tinga, e o Tinga fez o segundo gol. Até que faltando 5 minutos para acabar, o Lenilson empatou o jogo, 2-2. O São Paulo ainda teve duas chances. Uma cabeçada do Alex Dias e depois uma finalização de frente que o Klemer, já nos acréscimos, voou no canto esquerdo baixo para fazer uma baita defesa e garantir o primeiro título do Internacional. Quer falar em emoção em final da Libertadores? Tem que falar da final de 2008. Reunia o Fluminense e a LDU. A decisão começou lá no Equador, lá na altitude de Quito. A LDU saiu na frente, o Conca empatou aos 12 e dava uma certa tranquilidade para o Fluminense jogar. Do meio para o fim do primeiro tempo, o time do Fluminense se descontrolou e aí a LDU começou a empilhar gols e fez 4-1. O resultado era trágico. A situação melhorou um pouco porque no segundo tempo, logo no comecinho, o Thiago Neves diminuiu. Acabou mesmo 4-2 a primeira parte da decisão. A segunda parte foi jogada no Maracanã e aí, meu amigo, um jogo espetacular. A LDU, que já tinha a vantagem de poder perder por um gol, fez 1-0 a 6 minutos com Bolanhos. O Fluminense ia ter que virar o jogo para 3-1 para forçar a prorrogação. E o time foi para cima numa noite mágica de Thiago Neves. Ele empatou o jogo aos 12 minutos e virou o jogo aos 29. Voltaram para a etapa final, o Fluminense precisando de um gol para forçar a prorrogação e o gol do 3-1 saiu aos 13 do segundo tempo. Thiago Neves de novo. O Fluminense foi pra cima, várias oportunidades, o Washington teve chance, Conca, Dodô também, próprio Thiago Neves de fazer mais. Como previa o regulamento, resultado, disputa de pênaltis. E nos pênaltis o que a gente viu foi uma disputa trágica para os principais destaques do Fluminense naquela campanha. O Conca perdeu o pênalti, o Washington, coração valente, perdeu o pênalti e o próprio Thiago Neves perdeu o pênalti. O Ceballos fez uma baita de uma cera, deu certo. O time da LDU foi campeão, comemorou o único título da história do futebol equatoriano na Libertadores e a torcida do Fluminense lamenta essa decisão até hoje. Outra final muito emocionante é a final de 1992 e que merece estar aqui no VS Ranking, São Paulo e Newell's Old Boys. E o São Paulo com um time espetacular de Palhinha, Raí, Cafu, Zete e que se preparou e fez tudo certo para finalmente trazer de volta a Libertadores para o território brasileiro. O detalhe é que na grande decisão, dois jogos muito amarrados, muito nervosos, os gols só saíram da marca do pênalti. No jogo de ida na Argentina, o zagueiro Berizzo, fez 1-0, placar final. O São Paulo precisava devolver o placar para ser campeão. E aconteceu também de pênalti, 1-0, gol da estrela daquele time, Raí. E assim a disputa foi para os pênaltis. O Morumbi com 105 mil pessoas, todas esperançosas de ver o título do São Paulo, um título muito desejado. E na disputa de pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Zete. Na terceira cobrança, o Ronaldão perdeu e trouxe toda aquela apreensão para o Morumbi. E no final, com o Zete pegando o pênalti do Gamboa, explosão total, grande atmosfera no Morumbi para o primeiro título do São Paulo, 1992. Tá aqui no VS Ranking. Na quarta posição, um duelo maravilhoso entre Santos e Peñarol, o primeiro título brasileiro na Copa Libertadores 1962. Os dois times muito poderosos. O Peñarol era um timaço, tanto que ganhou as duas primeiras Libertadores, em 60 e em 61. E o Santos já dominava o futebol brasileiro, ganhando Taça Brasil, ganhando o Campeonato Paulista. Era o timaço de Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Falando no Pelé, ele não
não pôde jogar as 2 primeiras partidas, machucado. O Santos foi até o Uruguai e ganhou do Peñarol por 2-1. O Santos só precisava de um empate na Vila Belmiro para ser o campeão da Libertadores. Só que não combinou com o Peñarol. No jogo de volta na Vila Belmiro, ainda sem o Pelé, o Peñarol ganhou de 3-2. E aí, como previa o regulamento da época, você tinha que somar 3 pontos para ser o campeão, lembrando que a vitória valia só 2 pontos, né? E aí foi marcado um jogo extra em campo neutro para ver quem seria o campeão da Libertadores em 1962. O jogo foi marcado para o Monumental de Núñez, estádio do River Plate em Buenos Aires, e aí na final, já com Pelé, não deu de forma alguma para o time do Peñarol. Uma superioridade incrível do Peixe desde o início. Aos 11, um gol contra colocou o Santos na frente. E aí o time do Peñarol se lançou à frente para tentar empatar. E aí o Santos brilhou. Pelé faria os 2 gols do time do Santos no 3-0 para ser campeão e ganhar o primeiro título da Libertadores para o futebol brasileiro. Na terceira posição está a decisão da Copa Libertadores de 1981. Uma decisão que ficou marcada para a história da Libertadores pela violência com que ela foi disputada. O primeiro jogo foi marcado para o Maracanã e o Flamengo abriu 2-0, até com certa facilidade, com 2 gols de Zico. No segundo tempo, o time do Cobreloa ainda diminuiu com o Merello, mas a vitória deu ao Flamengo a possibilidade de ser campeão no Chile com um simples empate. No jogo de volta, no Chile, uma atmosfera pesada, um Cobreloa ainda mais violento. Mesmo assim, o time do Flamengo entrou no espírito de luta, de guerra, de briga da Libertadores e levava o 0-0 até a reta final do jogo, quando faltando 6 minutos, o Merello fez 1-0 para o Cobreloa, levando a partida para um jogo extra. O jogo extra foi marcado para o Estádio Centenário em Montevidéu. Muita torcida do Flamengo presente, confiando no título sul-americano e que começou a ser aberto logo aos 13 minutos, num gol marcado por Zico, time do Cobreloa querendo equilibrar as coisas na parte física, até que no final do jogo, uma falta na entrada da área para o Flamengo. O Zico pegou, ajeitou do jeito que ele fazia, meteu a bola com aquela categoria que lhe era peculiar e meteu na rede, sem chance para o goleiro do Cobreloa e dando o título da Libertadores para o Flamengo. Na segunda posição das finais mais emocionantes de Libertadores envolvendo clubes brasileiros está o título do Cruzeiro em 1976. De um lado, Cruzeiro, do outro, River Plate. Até então, vários clubes argentinos já tinham sido campeões da Libertadores, mas o River, que é um gigante, nunca tinha conseguido vencer. Então era uma final que praticamente parou os dois países. No primeiro jogo, em Belo Horizonte, o Cruzeiro passeou. No final, esse jogo terminou 4-1 para o Cruzeiro e a sensação de uma boa vantagem em relação ao River. No jogo de volta, jogo também muito bem jogado, muita qualidade, mas também com aquela pegada maior, aquela pegada passando um pouquinho do tom na Libertadores, o River ganhou por 2-1. E aí, logicamente, jogo extra. O jogo extra foi marcado para Santiago, Estádio Nacional. Time do Cruzeiro, muita qualidade. Raul, Piazza, Nelinho, Palinha, Joãozinho, Jairzinho. Time do River também, um timaço. O Cruzeiro abriu 2-0 no começo do segundo tempo. A sensação era de uma tranquilidade. Só que, logo depois, um pênalti bem mandrake pro River, o River diminuiu, 2-1. E aos 20 do segundo tempo, uma falta na entrada da área pro time do River. E aí, enquanto ele estava todo mundo reclamando ali, o árbitro se preparando para cobrar a barreira, o time do River foi malandro e bateu rápido. E o Urquiza empatou. O time do Cruzeiro reclamou demais. O time do River foi malandro e o árbitro Alberto Martínez embarcou na do River. A partir daí, o jogo ficou aquele jogo de lá e cá. Time do River tentando fazer o 3-2, Cruzeiro também. Até que, faltando 2 minutos para acabar, falta na entrada da área, todo mundo pensando que o Nelinho ia para a bola. Ele pegou a bola, ajeitou e tomou distância. No que ele tomou distância e que o goleiro do time do River estava preparado para a pancada do Nelinho, eis que o ponta esquerda, Joãozinho, do nada, corre e bate. Bateu com uma categoria imensa, a bola passou pela barreira, entrou no canto direito do goleiro e o time do Cruzeiro explodiu em festa. Antes da gente ver a final mais emocionante da história da Copa Libertadores envolvendo brasileiros, tem o número VSR. Eu tinha falado para vocês, número VSR de hoje, 4,38.
4,38 socos por jogo temos na final da Libertadores, para você ver como essa competição já teve porrada. E o grande vencedor do VS Ranking das 10 finais mais emocionantes da Libertadores envolvendo clubes brasileiros está o Galo Doido de 2013. Uma final espetacular, uma final que entrou para a história. No jogo de ida, no Paraguai, o Olímpia fez 1-0 aos 22 minutos, até que aos 48 do segundo tempo, o Pitone fez o 2-0 para o time do Olímpia. Um balde de água fria. A sensação era, virou 2-0 contra o Newell's, mas virar 2-0 na final vai ser muito complicado. E aí fomos para o segundo jogo, Belo Horizonte, Mineirão entupido. Até hoje, a maior renda da história do futebol brasileiro envolvendo clubes. No primeiro tempo, parecia que não ia dar. Torcida do Galo fazendo a sua parte, jogando junto. E logo no começo da etapa final, Jô, o artilheiro da Libertadores, fez 1-0. 1-0 não servia, precisava de 2 gols de diferença para forçar a prorrogação. O Atlético continuou martelando, um desespero danado, até que faltando 4 minutos para o fim do jogo, uma bola alçada na área, a bola encontra a cabeça do Leonardo Silva e ele dá uma cabeçada pro alto. Como o Martin Silva tinha saído e tinha voltado, ele não estava no gol para defender e a bola morreu para a explosão do estádio do Mineirão. 2-0 forçava a disputa de pênaltis. Antes, na prorrogação, tivemos um lance antológico. O Vitor sai do gol, erra a bola e a bola sobra pro atacante Tanque Ferreira, sem goleiro. E aí quando ele se prepara, quando ele arruma a base para bater, ele escorrega e o Galo sobrevive. Na disputa de pênalti, depois de uma epopeia como essa, o Galo acabou sendo campeão da Libertadores. Espetacular, fantástico e merece ganhar o VS Ranking de hoje. É isso aí, gente. Fechamos o VS Ranking de hoje. Você já sabe, vem aqui embaixo, deixa o joinha aí pra gente, que a gente precisa, importante recomendarem o vídeo. Vem aqui em cima, se inscreve no canal se você não se inscreve, ativa as notificações e vem aqui embaixo nos comentários dando dicas pros próximos VS Ranking, o que você quer pra gente falar aqui e principalmente dizendo o que você achou, alguma final que eu esqueci. Com certeza você vai dar uma cornetada aqui em mim, lembrando que o VS Ranking eu faço, mas você faz um aqui também nos comentários. Valeu, semana que vem estamos de volta. Tchau!